nossa aula de hoje, iremos dar continuidade sobre o assunto transformações químicas. Vimos em aulas passadas que a transformação química se dá entre uma substância, onde essa substância ela pode reagir entre si, formando novas substâncias, novos rearranjos moleculares, mas o átomo envolvido na reação será o mesmo. Ela pode se dar também entre substâncias diferentes, onde esses átomos irão se rearranjar, se agrupar de formas diferentes, originando novos produtos. Tudo bem? Vimos em aula passada também sobre dois tipos de classificação das reações. Uma de adição, onde duas substâncias simples reagem entre si, formando apenas um produto. Vimos também a decomposição, onde uma substância composta reage entre si, formando duas substâncias simples. A classificação que iremos estudar hoje é sobre a simples troca, ou também conhecida como deslocamento, onde uma substância simples reage com uma substância composta, originando novas substâncias compostas e uma simples. Preste atenção que houve uma simples troca entre os átomos, onde esse átomo aqui, essa substância simples, ela vai quebrar essa molécula composta e ela vai reagir, no caso aqui do meu exemplo, ela vai reagir com a substância C. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Vai haver uma ligação entre elas, o rearranjo molecular entre elas, fazendo com que a substância B vire uma substância simples. Preste atenção que durante a reação química, o que acontece? Vai haver novos produtos, um novo rearranjo molecular, mas os elementos químicos, os átomos envolvidos serão os mesmos. Nesse caso, nós temos um átomo A qualquer, o átomo B e o átomo C. Durante a reação química, vai ocorrer também a produção desses átomos, desses mesmos átomos, mas de rearranjos diferentes. Tudo bem? Vejamos um exemplo aqui. Nós temos aqui a nossa primeira reação química, onde nós temos a substância zinco no estado sólido. É uma substância simples. Ela vai reagir com o ácido clorídrico, que ele está no estado físico aquoso e está em estado aquoso. Lembrando que vimos que aqui na frente desse número, na frente da molécula, nós temos o número de mols. O que é o número de mols? É a quantidade da molécula que está repetindo. Nesse caso do zinco, nós temos uma molécula de zinco que reage com duas moléculas do ácido clorídrico. Preste atenção que aqui vai haver uma reação química entre a substância simples e a substância composta, produzindo novos elementos químicos, novos rearranjos diferentes, mas a substância é a mesma, é o zinco, o hidrogênio e o cloro. Tudo bem? Aqui nós temos o zinco, o cloro e o hidrogênio. Não tem outros elementos químicos. Vão ser os mesmos elementos, mas de rearranjos diferentes, tá? Então, durante essa reação, nós temos uma substância simples reagindo com uma substância composta, tudo bem? Vai produzir. Quem é esse elemento químico aqui? Nós temos o cloreto de zinco aquoso mais o gás hidrogênio. Tudo bem? Então, nós temos aqui uma simples troca. Houve a troca entre eles. O zinco ele vai reagir com o cloro, fazendo com que o hidrogênio fique sozinho, uma substância simples. Tudo bem? Houve uma simples troca entre os átomos, tá? Vamos analisar agora o nosso segundo exemplo. Aqui nós temos o elemento químico cobre, também está no estado sólido,
ele vai reagir com quem? Com nitrato de prata. Então, nós temos uma molécula de cobre reage com duas moléculas de prata. Olha aqui, uma substância composta e uma simples. Ele vai produzir quem? Nitrato de cobre. Olha como houve aqui a reação entre esses dois elementos, fazendo com que a prata fique sozinha. Tudo bem? Então, nós temos uma substância simples reagindo com uma composta, dando origem a uma nova substância composta e mais uma simples. Houve uma simples troca, por isso que o nome é simples troca, ou também chamado de deslocamento, porque houve só o deslocamento de uma substância. Esse elemento químico, ele sai, fazendo com que esses dois aqui, eles reajam, vão se unir, formando um novo elemento químico. Mas lembrando que os elementos químicos envolvidos durante a reação serão os mesmos. Os átomos envolvidos serão os mesmos. Tudo bem? E por fim, a nossa última classificação que iremos ver na aula de hoje é sobre a dupla troca, onde substâncias compostas irão reagir com substâncias compostas, dando origem a duas novas substâncias compostas. Preste atenção que quando reagirem esses elementos químicos, o que vai acontecer? Vai haver a quebra, a ruptura das duas moléculas, tanto dessa primeira quanto dessa segunda, fazendo com que haja a dupla troca entre os elementos químicos. Nesse caso, por exemplo, o elemento químico A, ele vai se unir, ele vai reagir com o elemento, com o átomo D. E o átomo B, ele vai reagir, vai unir também com o elemento C. Tudo bem? Então, vai haver uma dupla troca entre esses elementos, fazendo com que haja novos rearranjos moleculares. Vamos analisar um exemplo. Aqui nós temos duas substâncias compostas. Aqui nós temos o cloreto de sódio, tudo bem? Ele vai reagir com o nitrato de prata. Quando esses dois elementos compostos reagirem, vão dar origem a novos outros dois elementos químicos. Lembrando que vimos que os átomos que irão ser formados serão os mesmos, ok? Mas de rearranjos diferentes. Então, quando o cloreto de sódio reagir com o nitrato de prata, ele vai originar o cloreto de prata, mais quem? O nitrato de prata. Houve o quê? Uma dupla troca, onde o cloro ele vai unir com quem? Com a prata. E o sódio vai se unir com quem? Com o nitrato. Ó, tudo bem?